Fala galera, começando mais um MLA Cast, aqui um programa especial mais uma vez, porque a gente sempre fala sobre união de propósitos, geração de conexão, empatia da forma mais verdadeira possível. E a gente tem alguns agradecimentos iniciais hoje para fazer. Primeiro, agradecer à TV São Caetano pela grande parceria que está fazendo com a gente. Agradecer também ao Dom Bernardo, que sempre está com a gente, proporcionando podcasts em cenários maravilhosos. E a Estúdios Anexados, né, com o Dr. Bruno, que está aqui fazendo sempre um trabalho bacana com a gente, conectando a esse propósito maior, que é contar as histórias de pessoas que tiveram a coragem de enfrentar seus medos, enfrentar todos os desafios que existiam e que persistem, né? Porque cada nível que a gente vai passando, a gente tem mais desafios, novas oportunidades de se tornar melhor, de evoluir. E eu acho que o ponto principal aqui é, você que assiste a gente sabe que dentro dessas histórias contadas, entendendo os desafios, entendendo os medos, entendendo o que foi feito numa alta frequência para ser modificado esse cenário, para você conseguir subir os níveis e ter um nível de sucesso que seja condizente com aquilo que você vive hoje, é o nosso propósito maior para poder te ensinar a entender como se conectar a isso, como desenvolver isso. Então, eu queria dar mais uma vez as boas-vindas a vocês e dizer que nós estamos com uma convidada que, para mim, particularmente, é muito especial. A gente já teve trabalho juntos, a gente já sindicou clientes, enfim, tem uma parceria muito bacana. E ela, além de uma história muito legal, vai contar aqui para vocês como foi vivenciar tudo isso e estar hoje empreendendo em grande estilo, né? Estamos aqui com a Camila Storelli, da Life in Tech. Vou apresentar para vocês e prestem muita atenção nessa história, porque você vai ver uma história de uma pessoa que passou por inúmeras questões, vivenciou inúmeras questões e conseguiu transmutar isso e ainda transmuta, né, Cá? Fica à vontade aí, se apresente para nós. Lu, obrigada pelo convite. Estou muito Prazerzaço. feliz de fazer parte, né, desse bate-papo com você, poder compartilhar, né, um pouco do meu contexto, história e objeções, né, de vida, de carreira. Eu digo que não estou nem na metade. Espero viver até os 120 anos, se Deus quiser. Que legal, cara. E me fala uma coisa. As pessoas não conhecem, né, a história das pessoas, mas elas olham e já tem aqueles primeiros 3 a 5 segundos. Sim. Assim, meu Deus do céu, né? Quem deve ser? É uma patricinha. Ela é muito bonita, não sei o quê. Eu ouço muito isso e a gente, depois que percebe que a pessoa se conecta, ela começa a modificar todo um olhar e todo um cenário. Exato. Então eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Camila, as suas origens, até você conseguir construir esse cenário de, poxa, eu como Camila quero vivenciar uma experiência profissional e quero desenrolar a minha história através disso. Então, conta para quem não conhece quem é a Camila. Vamos lá. É uma história de muita garra, na verdade, começando pelas referências femininas, né, que eu tenho dentro de casa. Minha mãe, minhas avós são as minhas grandes referências. Minha irmã, que eu brinco, né, que a minha metade viveu muita parte de tudo, toda essa história, né, pelo menos da parte da infância, principalmente. E vamos lá, eu sou filha, né, da Emilena e do Nicola, um casal que hoje eu olho para eles e falo, cara, como eles viveram juntos 7 anos, né? Durante esse percurso, 2 identidades totalmente diferentes que se conectaram por alguma razão em algum momento ali da vida e tiveram sim suas 2 filhas durante esse período. Mas, infelizmente, a vida ali de 2 jovens, né, 24 anos, 22 anos, tomaram ali as suas decisões individuais. Minha mãe, muito jovem, queria viver muito mais do que ela vivia dentro daquela família, dentro daquele quadrado, né, que antigamente ainda tinha-se como referência a mulher dentro de casa, e minha mãe não é essa mulher. Infelizmente, ela é livre, ela é solta, né? E meu pai tinha o conceito de homem machista ali, que queria um padrão de vida e família tradicional. Enfim, não deu certo. Infelizmente teve essa separação, não foi uma separação amigável entre eles, e ali no meio 2 crianças. Na época eu tinha 4 anos, minha irmã 6, e muito diferente do comum, né, das separações.
Foi uma briga judicial bastante árdua, né? Processos, advogados, assistente social, entrevistas com as crianças. E, no meu ver hoje, né, pela minha maturidade, eu entendo que faltou muito profissionalismo ali dos advogados, do processo em si, para essas crianças, né? Me vi em um certo dia numa mesa dentro de casa, com uma advogada perguntando com quem eu queria ficar, se com meu pai ou com a minha mãe. Cara 4 anos de idade, quem sou eu para decidir alguma coisa, né? Então, são situações constrangedoras e que impactam, né, em certas decisões ao longo da vida. Mas, enfim, a gente vai superando, né, cada etapa, e eu acho que o desafio em si que a vida me propôs me fez. Essa era uma das opções que postura, na verdade, decisões que me colocaram desde os 4 anos. Sim. Mas me deu casca o suficiente para tomar outras decisões ao longo, né, dos meus hoje 35. Então, ou seja, a gente sempre faz uma pausa nisso, porque cada um traz um pedaço de uma história. E, obviamente, que nesse teu início, a gente busca sempre entender qual foi o primeiro gatilho que ela teve de preciso estar forte por conta de alguma ação ou reação familiar. Exato. E aí, em cima disso, você já com 4 aninhos teve que passar por uma situação assim. Como foi o desenrolar disso? Lu, é muito doído, na verdade, né? Porque, por incrível que pareça, quem ganhou a causa foi meu pai. Meu pai colocou 2 advogadas, uma para cada filha, né, no caso, e minha mãe muito precária financeiramente. Ela não tinha dinheiro na época para investir em advogados, como ele tinha uma estabilidade financeira melhor. Estrutura de família melhor. Minha mãe sempre foi muito humilde, muito simples, de família pobre, né? Batalharam muito. Minha avó teve 6 filhos e para alimentar os 6 filhos foi uma luta árdua, né? Ela trabalhou muitos anos no Hospital das Clínicas de Itapecerica da Serra, hospital público. Meu avô, segurança de escola particular, mas vivia uma vida humilde, né? E minha mãe tinha isso como referência. Então, culturas diferentes, o resultado não foi positivo, de fato, nessa união. E aí eu tive que me enquadrar aí no novo cenário de vida, né? Que, por fim, quem acabou ganhando a guarda realmente foram meus avós paternos, que tiveram ali a disponibilidade de cuidar das crianças, né? A dedicação do tempo, afinal, 2 crianças, rotina escolar, alimentação, educação, cotidiano, né? De 2 crianças, meu pai não tinha como dar esse suporte 100%, trabalhando também, um executivo, com dupla approach, na verdade. Ele tinha uma empresa de tecnologia e à noite ele sempre foi músico, né, meu pai. Então, ele trabalhava durante o dia e à noite. Legal. Meus avós dando todo esse suporte. E a minha mãe eu via de 15 em 15 dias. Então, muito distante fisicamente, mas muito presente sempre da melhor forma possível. Então, todos os dias uma ligação, todos os dias um recadinho. Na época do bip, eu tinha bip para me comunicar com a minha mãe, né? Não vou desvendar minha idade aqui, né? Bip, uma coisa antiga, mas ela tentava inovar, se mostrar presente, sabe? Então, foi uma forma diferente de viver, sim, mas considerando que eu consegui receber o carinho dela mesmo nessa distância física. E deu tudo certo. Na medida do possível, né? Fomos muito bem educadas pelos meus avós, tive todo o suporte e carinho por eles, e tinha meu pai e minha mãe ali para me divertir. Meu pai no jeitão paizão dele, me levar para passear, almoçar em lugares diferentes no final de semana. Já minha mãe me proporcionava as melhores aventuras malucas que eu já vivi até hoje na vida, como acampar num momento de dilúvio na praia. Ela me proporcionou isso. Então, muito gostoso, né? Vivenciar toda essa infância e culturas diferentes, né? Formas de viver diferentes, enfim. Até que meu avô veio a falecer quando eu tinha 11 anos. E isso desmoronou, né, novamente, uma base que eu tinha construído como referência familiar. Tive que me enquadrar um novo cenário, uma nova família, que, por fim, a família que meu pai construiu durante esse período. Então, ele casou novamente, teve uma nova filha, com diferença de 10 anos de idade comigo. Hoje ela tem 25, eu 35. Na época eu tinha 10 e ela
Nasceu, exato. Sua nova estrutura familiar não estava ali 100% enquadrada para receber do nada 2 crianças novamente, né? Então, ele não esperava por isso, ele não tinha esse planejamento, mas obviamente acolheu as 2 crianças novamente. E teve que lidar com as circunstâncias e diferenças, né, entre ideias da sua nova família e a junção das filhas. Sim. Muito difícil o papel para ele, afinal, já 2 pré-adolescentes, né? Uma criança com 13 e outra com 11, momento de querer ouvir música alta dentro de casa, dormir mais tarde, sair com os amigos, pedir para buscar num horário X, né? Que ele não estava ali planejado dentro da estrutura, contar com o apoio da sua esposa, né? Na rotina, na educação. Então, ele também não tinha esse preparo, ele não tinha como me oferecer a melhor estabilidade emocional e estrutura física como ele gostaria. E aprendi, né? Eu tive que aprender também a lidar com esse cenário. Consequentemente, não deu nada certo, Lu. Por quê? Sua esposa não aceitou, a sua nova mulher, né? Não aceitou, infelizmente. Essa nova família, essas 2 filhas, tivemos dificuldade de relacionamento durante anos, até que realmente a adolescência me deixou levar, né? Eu me dediquei a... Tava ruim, sempre pode piorar, Sim. sabe? Eu fiz isso comigo mesma e eu assumo essa responsabilidade hoje. Eu acho que toda essa rebeldia, né, na adolescência, ela floresce ainda mais. E pelo que eu vivi, eu sempre tive que assumir as consequências das escolhas dos outros, né? Meus pais resolveram se separar, poxa, eu vou me adaptar aqui. Infelizmente, o meu avô veio a falecer, eu tive que me readaptar ali também. E na adolescência eu falei, não, peraí, galera, eu vou tomar a rédea aqui da minha vida e vou assumir as minhas escolhas. Nem sempre a gente faz as melhores escolhas, né? Então, comecei a trabalhar muito nova, então eu fui trabalhar com 15 anos. Com o meu próprio dinheiro, eu achava que eu podia ter a liberdade de ir e vir, só que não. Então, não tinha a maturidade, muito menos a liberdade que me deram, né? Então, eu quis a liberdade, sim. Eu me distanciei dos meus pais, eu me distanciei da minha família e tive a liberdade que eu buscava. Mas nesse período, só para entender melhor, que você começou a ter uma liberdade, você saiu de casa, foi morar com alguém? Como é que era essa parte? É um detalhe importante. Eu saí da casa do meu pai e voltei para casa da minha avó paterna. Minha irmã, na época, engravidou com 17 anos, ela saiu de casa, foi morar com a minha mãe, e eu fiquei ali bem deslocada, né, naquele contexto familiar já dito. Então, não ornou para mim, não estava confortável, e a relação cada vez mais abusiva ali, né, com a minha madrasta. Então, eu decidi tomar um basta. Infelizmente teve um desajuste ali, um desconforto mais grave com ela, e eu tomei a decisão de sair realmente e morar com a minha avó. Ali já tinha... Quantos anos aí? 15 anos. Ali eu já estava com uns 15 anos. A minha avó... bem velhinha já, né, também, então morava sozinha, eu entendi que eu poderia dar o suporte para ela e ela também, né, me acolher, enfim, sempre morei ali naquela casa, né, mas, como eu disse, minha avó não tinha rédea para me conduzir, meu pai ausente, estava ali perto, no bairro, no mesmo bairro, né, mas não tão controlador ou cuidador, né, nesse período, principalmente da adolescência. Minha mãe distante, minha irmã distante, então eu vou me cuidar, né? eu me cuido, deixa essa comigo. Eu cuido, mas não soube me cuidar. Quando eu falo sobre não ter essa atenção comigo mesma, é se enfiar em aventuras que você nunca viveu, né? Em relações que você tenha curiosidade, que é bacana, que é emocionante, mas não é saudável, não é o correto, não te traz sucessos, né? Então, com 16 anos, eu conheci o pai das minhas filhas, um rapaz
de porta de escola, colégio, aquele bad boy que você olha e fala, cara, deve ser legal essa aventura, né? E você deslumbra. E foi o que aconteceu. Então, com 16 anos, eu me aventurei nessa história. Eu entendia que o cuidado dele, né, excessivo, era amor. E isso não condiz com amor, isso condiz com uma relação tóxica. E era uma coisa que você, de certa forma, buscava, porque se você não tinha... Isso. Não estou dizendo que não tinha um afeto, tá? Mas se você não tinha a atenção que você queria do pai, da mãe, você começou a ter problemas para poder até ter um nível de reconhecimento. Pô, vocês não me entendem, etc. E tal. Quando você vê alguém super protetor... Era meio que você estava buscando nessa revolta, né? Totalmente. É confuso esse sentimento, né? Esse olhar, com muita terapia, depois de muitos anos a gente consegue identificar. Mas ali, para mim, era puro amor. Né? Um amor que talvez eu nunca tivesse sentido por ninguém, nem pelos pais. Né? Então, aquilo se confunde e você se entrega, você se doa, você acredita naquela história. E se dedica, né? Principalmente. Então, era tudo que ele me oferecia naquele momento, eu acreditei e eu entendo que eu faria totalmente diferente hoje, né? Mas eu ganhei muito com essas escolhas também, considerando que aos 18 anos eu fui mãe da minha primeira filha, a Vitória, uma moça hoje que com 16 anos já, viveu muita coisa comigo, é minha alma gêmea, eu digo. Ela é minha vida. E ali eu tive que realmente tomar uma coragem para viver ainda maior, né? 2 anos de relacionamento, eu já tinha entendido quem era, né, o rapaz, já conhecia mais e sabia que não era a minha melhor escolha, mas ali grávida, jovem, né, tinha acabado de ingressar na faculdade de psicologia, estava no meu 3º semestre, vivendo coisas na faculdade que eu nunca tinha vivido, inclusive, né, de amigos, sair, conhecer pessoas novas, viver um novo ambiente, e aí veio a gestação precoce. Tive que lidar com a minha frustração, eu ia te fazer uma pergunta a respeito disso, porque olha a sucessão de coisas que você trouxe. Exato. Uma atrás da outra. Aí eu queria fazer um comentário aqui para vocês que estão assistindo, porque ela está começando a introduzir o que foi a base histórica dela, para depois ela entrar, de fato, em outras questões que a gente sabe que não são fáceis também. Mas pense o seguinte, quantos de vocês teriam desistido na primeira, na segunda ou na terceira hipótese que ela já colocou aqui? A gente só está começando. Fica com a gente que daqui até o final tem muita coisa de ressignificar aqui. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão se identificar muito. A pergunta é a seguinte, cara. Você começou a ver um caminho, independente do que você achava que poderia dar certo ou não, falou, estamos aqui, vamos levar isso até o fim. Quando você engravidou, o que se passava pela sua cabeça? Quais eram as emoções? O que você falou, poxa, o que eu vou fazer agora? Como é que foi essa reação específica? Um mix de medo com ansiedade do novo, da certeza do que eu não faria, que seria tirar o bebê. Apesar de ter recebido proposta, eu nunca cogitei isso, acho que enfim, tá fora de cogitação totalmente. E a coragem, né, de como será a partir de agora? O que eu vou fazer, né? Se comigo já tá difícil, sozinha. Agora tem um ser que depende 100% de mim. Será que eu consigo? Era questões inevitáveis, né? E o medo da família também.
Não tem como. Apesar de toda essa história, né, conturbada, eu sempre tive muito respeito ao meu pai e minha mãe. Apesar de aventureira, né, e saber o caminho ali que eu estava escolhendo, mas o medo era inevitável. Então, como contar isso? Contei para minha mãe no primeiro momento, e ela sempre quis ser avó. Ela já tinha o meu sobrinho, da minha irmã, que engravidou antes, né? Já estava preparada, já, né? E eu esperava outra reação dela, ela gritava, ela pulava de felicidade, então aquilo me deu um conforto, sabe? Sim. De, olha, não tô sozinha, minha mãe tá comigo, independente do que aconteça, ela tá comigo. Já o meu pai ficou, obviamente, total frustrado, né? Ele não esperava isso, ele já tinha a experiência da minha irmã mais velha e ele achou que aquilo me daria outra margem. E não, eu fui pro mesmo caminho, então um double de frustração para ele também. Se ausentou ainda mais, teve um período de rejeição, mas é a vida, faz parte. Ali ele entendeu que não controla ninguém, né? Literalmente. Mas poderia ter sido diferente, óbvio, na visão dele, né? Eu hoje sou mãe, eu entendo o posicionamento dele e, enfim, é indiscutível. Pois bem, gestante, 18 anos, na faculdade, sem R$1 no bolso para comer nada, trabalhando e andando de ônibus, atravessando a cidade. Foi uma loucura, Lu. Como eu consegui fazer isso? Eu só não pensava. Sabe quando você vai no automático? Só vai. Engata a primeira marcha. Presença total. Dia após dia, incansável, né? Gestante, tem um sono absurdo. Eu lembro que eu trabalhava, eu era estagiária no ambulatório médico e ali eu imersei na área de recrutamento, no 3º semestre da faculdade. Era uma área que eu entendi que poderia ser mais rentável dentro do meu segmento, e que eu poderia desenvolver a minha própria carreira ali, né? Na área de recrutamento e seleção, atuando como psicóloga, análise comportamental e recrutamento. Pronto, me identifiquei, gostei daquela atuação. Como estagiária, eu comecei a aprender no ambulatório todo o processo de triagem, pré-entrevista, abordagem. E eu sou bastante comunicativa, né, Lu? Quase nada. Eu gosto um pouco, sabe, de comunicação. Então, ali foi me aprimorando ainda mais, foi brilhando os olhos para essa área, entendendo que eu era boa nisso. Eu comecei a fechar algumas vagas, eles me passavam umas vagas menores, até pelo ritmo, né? Eu estava gestante. Então, eu tinha que aprender, eu tinha que performar, eu tinha que entregar resultado e me cuidar além disso. Mas eu nunca deixei, né, a minha performance diminuir. Muito pelo contrário, eu comecei durante esse período de exatamente 8 meses, porque minha filha nasceu antes, de amadurecimento, responsabilidade por mim, porque eu precisava me cuidar, eu me alimentava muito mal naquela época adolescente. Primeiro que me faltava dinheiro e eu não tinha o autocuidado, né? Eu não me amava, então eu não comia, não me alimentava, não cuidava de mim antes da gestação. Na gestação, eu passei a me cuidar, então foi um processo também de transição muito bacana, porque se eu não me cuidasse, o bebê não ia desenvolver, não estaria bem. Não era mais só você, né? Não era só eu mais, então isso passou a ter, eu passei a ter um olhar um pouco diferente ali, por mim mesmo, sim, né? E também acho que, não sei se passou isso pela sua cabeça, eu acredito que sim, tudo que você não teve, de certa forma, e as coisas que você foi passando foram moldando você e falando assim, sim, poxa, quando eu tiver o meu filho, eu quero fazer algo que seja mais construtivo, exato, enfim, vamos construindo algo cada vez melhor. Exato. E aproveitando isso, conhecendo um pouco dessa história que eu soube meio por cima num primeiro momento, né, nas nossas conversas, mas agora você aprofundando mais, a primeira coisa que me chama a atenção é que já logo no 3º mês você teve contato com o que é hoje, sim, a sua vida do dia a dia. Exato. Só que uma coisa que é muito legal e que eu vi isso de quase todas as pessoas que vieram aqui. Se você não tivesse ido para ação,
Porque as pessoas fazem o quê? Eu vou me formar na faculdade e vou ver o que eu vou fazer, Imagina. né? O seu estágio, as pessoas que você se conectou, Exato. essa parte comunicativa te deu chance de você conectar com pessoas e fazer networkings que com certeza foram importantes. Eu tenho até hoje. E você não desistiu por ter engravidado, muito pelo contrário. Isso. Tudo bem, tinha uma necessidade, mas você falou, só vai, vamos seguir o fluxo, um dia de cada vez. Exato. E essa conexão te fez chegar aonde? A ter uma oportunidade de ter contato com aquilo que você trabalha até hoje. Perfeito. Então, o meu questionamento para quase todo mundo que me pergunta, mas por que você resolveu fazer consultoria voltada para a área comercial? Por que você resolveu sair da área executiva e ir empreender para aquilo que você executava, você ajudar as pessoas? Foi caminhar com pessoas, ter networkings e entender que existem pessoas que vão valorizar e que precisam muito mais do que eu tenho para oferecer em outros lugares. Exato. Do que no ambiente executivo, que você é só mais um número. Isso. É óbvio que eu tenho uma gratidão enorme por todos os lugares que eu passei, mas eu soube olhar que existiam outros locais que eu poderia ter uma tranquilidade e uma qualidade de vida maior. Exato. Pensando nisso, quando você tem esse contato com recrutamento e seleção, parte estratégica, lidar com pessoas, você foi meio que preparada, né? Todas as escolhas que você teve até esse momento, você teve que ir aprender uma série de coisas. Como foi para você se formar, se desenvolver, ter esse trabalho inicial e a transição desses trabalhos para você pensar em ter a sua empresa? Como que foi isso? Boa questão, Lu. Eu acredito muito que os desafios da minha vida pessoal e profissional estão sempre atrelados. E conforme a necessidade pessoal, eu fui buscando o crescimento profissional. Então, no meu olhar hoje, tá? Na minha análise como headhunter, eu pulei muito no início da minha carreira de empresa em empresa. Então, exemplo, quando eu engravidei da Vitória, eu fiquei 1 ano no ambulatório. Mas eu fui de ponta a ponta, eu trabalhei até o último dia de gestação, literalmente. E nas próximas empresas que eu trabalhei também foram períodos de 1 ano, mas eu trabalhei em diversos segmentos, então eu fui para consultoria de tecnologia. Bom, iniciei em ambulatório, fui para tecnologia. Eu fui para uma consultoria que atendeu a projetos de indústria pesada. Então, até antes mesmo do LinkedIn, ali foi uma grande escola em 2009. O LinkedIn implementando aqui no Brasil e eu ingressei como headhunter. Cara, eu tive que aprender a fazer hunting ativo na mina. Como é que ranteia um engenheiro de mina dentro da mina, sem LinkedIn, sem contato? Então, ali eu tive que me desenrolar, né, me performar literalmente em cima das oportunidades que surgiam. Né? E como eu poderia ganhar dinheiro através da minha necessidade, do meu conhecimento? Fui para o RH e fui para a consultoria. Eu entendi os 2 cenários. Consultoria, para mim, era mais rentável, porque sempre eles trabalham, né? Eles oferecem a variável em cima da sua performance. E o recrutamento interno, corporativo, independente do número de vaga que eu feche, o salário no final do mês é o mesmo. Então, eu fui testando, eu fui conhecendo o meu mercado dentro daquilo que eu conhecia. E, óbvio, eu falo que eu gosto muito do que eu faço. Eu amo ser headhunter, eu amo ser consultora. Explica para a galera que vai ouvir, porque a gente fala o termo headhunter, pra gente parece que é uma coisa muito comum. Isso, é verdade. Só que tem muita gente que vai pesquisar no Google para saber o que é. Explica assim, o que um headhunter faz e como que foi essa paixão que ela se criou. As pessoas vão procurar, então já elucida, porque eu acho que aí as pessoas vão conectar o que de fato faz uma headhunter. Perfeito. É uma boa história. Quando eu migrei como recrutadora para headhunter, é que eu entendi realmente a diferença dos papéis. Um recrutador, ele vai atuar em cima de posições que estão abertas dentro de uma empresa, somente. Né? E eu digo que é apagar incêndio. Abriu uma vaga, fecha a vaga, abriu a vaga, fecha a vaga, e assim continua a vida. O headhunter, ele vai atuar
de uma forma consultiva frente à necessidade do cliente. Não simplesmente recrutar aquilo que está direcionado. Camila, eu preciso de uma especialista de RH. Muito bem, cliente, deixa eu te conhecer, deixa eu entender o seu cenário, deixa eu entender o seu ambiente. Vamos discutir juntos qual é o melhor profissional para a sua posição? Você me diz querer um especialista. Entendendo a sua história, eu direciono você para um gerente, porque ele vai atender melhor esses pontos. Então, o Headhunter, ele tem a liberdade de atuar de uma forma mais consultiva, mais negociadora com o cliente. Você aprofunda, né? Aprofundando realmente a necessidade que talvez a empresa em si não esteja enxergando. Né? Olha que legal isso, porque é mega importante isso que você está falando, porque existe uma diferença absurda em você contratar alguém que foi pedido pela empresa. Isso. Quero um comercial. Cá, você consegue para mim? Tamo aqui. Pronto. Selecionei 3, vai lá e faz. Exato. E existe um papel totalmente diferente, que é o que a Life Intech faz. A Life Intech, para você que não conhece, é a empresa da Camila. Depois ela vai contar um pouquinho sobre isso. É você pegar e olhar para o cara que está ali com a corda no pescoço e ele fala assim... Preciso de 3 comerciais, porque senão não vou vender, não vou bater minha meta. Aí o cara tá com um problema de gestão. Isso. Ele não tem um processo estruturado. Perfeito. Aí ele vem, como já tivemos em algumas reuniões, e fala assim, olha, o problema foi que você me trouxe a pessoa errada. Não, peraí, você não sabe nem o que você tá fazendo aqui. Exato. Vamos lá atrás, de uma forma mais construtiva, entender qual é o seu momento, quais são as suas dores, o que você está passando. Quando você identifica todo o cenário... Aí você vê que às vezes ele não precisava de um comercial ou de um líder, ele precisava de alguém que qualificasse melhor para gerar mais reuniões. Ou no caso do RH que você falou, né? Poxa, como é que eu trago alguém que vai ser um gestor de RH que vai entender o DNA da empresa, a metodologia, quais são os princípios, missão, visão, valores, etc. e tal. Sim. Ou vou pegar só alguém... Não, contrata alguém de RH que não tem nem conexão com as minhas... Com a minha missão, com os meus valores, como é que eu vou trazer essa pessoa? Vai ficar 2, 3 meses e vai pedir para ir embora. Exatamente. Isso, para mim, é assim, é fundamental, principalmente quando a gente fala de empatia, conexão e propósito. Perfeito. E eu vou complementar, né? Dizendo que o Headhunter, Lu, ele tem a liberdade de mapear empresas considerando a abordagem direta de profissionais que não estão em busca de novos desafios. Também. Então, é um duplo approach, eu falo. A necessidade da empresa, mapeando e estruturando e alinhando junto com o cliente aquilo que de fato ele precisa, para uma análise e venda daquele projeto, daquele desafio para o melhor profissional. E o melhor profissional, ele pode estar quietinho ali trabalhando no dia a dia dele. Eu vou cutucar ele, eu vou apresentar que tem um projeto interessante. Se realmente, e um ponto não menos importante, a nossa análise é de extrema responsabilidade, olhar a carreira do profissional, entender a vida dele e, de fato, se fizer sentido, vender para ele aquele projeto. Né? Para que ele também se motive, para que ele também tenha o ganho na movimentação dele de desafio e vá motivado para a empresa. A empresa oferece a conexão entre o propósito que ele busca e todos ficam felizes com o resultado. É uma consequência que é inevitável, o sucesso está garantido. Né? Mas existe um trabalho árduo para isso tudo acontecer, né? Não só o mapeamento dos concorrentes, o entendimento também do mercado, né? E você traz um espelho para o seu cliente de uma forma neutra, né? Eu não tenho interferência frente àquele mercado, eu não tenho interesse em mostrar uma empresa maior ou melhor do que a dele. Simplesmente a competitividade, quanto ele está atrativo para o mercado frente aos concorrentes. Falando de hierarquia, falando de estrutura, falando de cargos e salários. Como você consegue atrair os melhores se você não tem mínimo, né? Então, cliente, olha, precisamos arrumar essa base. Então, claro, Lu, de acordo com cada análise, cada resultado, a gente direciona, né, o seu cliente para um cenário ideal. E, consequentemente, a capacidade que ele tem também de atender aquelas necessidades, né? Aquela nova estrutura. Não, legal. Mas é muito divertido, né? Você ter esse dinamismo com o mercado, o conhecimento, principalmente quando eu trago um pouco mais de especialidade.
sabe? E é isso que eu tenho estruturado também dentro da minha consultoria. Por exemplo, eu venho da especialidade de Healthcare Life Science. Atuei durante muitos anos numa empresa multinacional focada nesse segmento, nesse direcionamento da saúde. Só que quem não conhece a área da saúde, Luigi, acha que é um nicho muito pequeno. Hospitais, laboratórios, legal, só isso. Não, é um universo paralelo. A área da saúde, você tem a indústria farma, você tem a indústria de pesquisa, você tem a indústria de fabricação de equipamentos médicos, você tem a indústria de serviços. Plano de saúde. Plano de saúde. E, sim, hospitais, laboratórios, clínicas, né? Só que ainda assim, exemplo, só no mercado de medical devices ainda tem as subdivisões. Então, você tem equipamentos de alto padrão, de grande escala. Exato. Você tem insumos, agulhas, seringas, scalpes. São insumos. É um outro mercado. E que tem a linguagem completamente diferente de uma para a outra. O mercado não se conversa dentro desse contexto, né? E faz movimentações de farma para devices, por exemplo. Não, é nicho do nicho. Então, quanto mais a gente conhece cada subdivisão, melhor você está preparado para atender um cliente que esteja no mesmo ambiente. Você sabe discutir tecnicamente como é que está o mercado, você sabe discutir a competitividade já direto com o cliente, naquele momento único que você tem, né, de conversa com o head, com o diretor, com o CEO, e ser ainda mais consultivo, né? Então, fica divertido, fica atrativo você trazer essa ajuda para o cliente e ver que faz a diferença para ele, né? Você tem uma visão de mercado que talvez ele não tenha. E isso para mim é uma dificuldade hoje quando você vai num cliente que não tem essa visão que você está passando. Porque, por exemplo, se eu trabalho hoje com indústria química, ele quer trabalhar com toda a indústria química em todas as subdivisões de uma indústria química. Ele não quer se especializar em algo. Sim. Ou pelo menos focar em uma ou no máximo 2 especialidades, onde eu coloque um comercial para ser um especialista, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Indústria química, a parte automotiva. Então, beleza, ele vai trabalhar nesse segmento. Indústria química, área de fertilizantes. Então, ele vai ser especialista em todo o mercado de fertilizantes. Exato. E toda a cadeia que existe ali. Se eu trabalho as 2 pontas com o mesmo executivo, ou o mesmo SDR, ou a mesma gestão, automaticamente eu não vou me especializar. Exato. Porque tem inúmeras nuances, tem inúmeras formas de linguagem específicas desse mercado. E aí a gente que já está acostumado a fazer isso, uma terminologia que não casa com aquilo que é a realidade daquela área, a pessoa já fala, esse cara não é tão especialista dessa área. Vamos dar oportunidade para quem já está fazendo muito bem isso. Perfeito. E o que me pega, sabe? A gente tem alguns clientes, algumas projeções de prospects que a gente trabalha, e quando você vai sugerir isso, a pessoa está com a mente ainda inferiorizada, porque ela está com medo de perder aquilo que ela teve que abrir mão da alta especialização dele para poder ter clientes e sobreviver. Exato. E ele tem medo de fazer um plano de transição para se especializar em uma ou 2 áreas. Perfeito. Na cabeça dele, ele vem o seguinte: mas eu não posso ficar sem essa receita, senão eu não pago meus funcionários, eu não pago imposto, eu não consigo investir na empresa. E é exatamente o contrário. Tem que ter um plano, nem que seja uma descentralização que você vai fazer dentro de um tempo médio esperado para você prospectar ali 3, 4, 5, 6 meses. Exato. E você ir mostrando alta especialização. Porque o que as pessoas não sabem, cara? Depois de 6 meses você fazendo especificamente aquela determinada área, as mesmas pessoas sendo ali contactadas, você tendo conteúdo, tendo linha editorial, tendo um plano de atração e engajamento, aquela pessoa automaticamente vai te colocar como referência, Exato. vai te colocar como liderança ali, Exato. vai entender que você tem um nível de autoridade diferente. Perfeito. E a minha pergunta vem muito dentro disso, porque você veio com uma história onde você passou inúmeras situações e foi transmutando tudo isso, teve o contato com a sua área, trabalhou em empresas nacionais e multinacionais e entendeu que recrutamento e seleção era um caminho, mas ter uma consultividade, ser uma headhunter altamente especializada poderia te gerar muito mais retorno e poderia gerar muito mais resultado para o teu cliente.
Só que todo mundo que monta uma empresa hoje passa por situações que a gente normalmente, quando fala sobre isso aqui, a gente dá risada, porque existem medos, existem receios, existem dúvidas. Então, quais foram as maiores dificuldades que você passou empreendendo como uma headhunter na sua empresa? Medos, cliente chato que te falou um monte de besteira. Comenta um pouquinho de como foi tudo isso e como você foi resolvendo isso no dia a dia. Perfeito. Acho que toda a minha bagagem, né, e essas transições que eu fiz no passado, apalpando os cenários de clientes, conceitos diferentes, formas diferentes de atuar, eu passei pelas principais empresas de consultoria como headhunter, me deu uma visão 360 para essa atuação. É até engraçado, eu startei a Life Intech um mês antes da pandemia. Então, fui com a cara e com a coragem realmente empreender, né? Fazer aquilo que eu acredito que seja melhor para o meu cliente, para o mercado, e que, infelizmente, nas multinacionais a gente não tem tamanha liberdade, né, de aplicar. Existem processos, metodologias, padrões e você tem que seguir. E eu acredito que o recrutamento ele pode ser mais humanizado. Estamos tratando com pessoas, com vidas. Eu não quero fechar uma vaga por fechar. Eu não trabalho dessa forma. Eu tenho respeito a qualquer profissional, independente do nível hierárquico da vaga que eu esteja trabalhando. Existe vida. Se eu apresento uma oportunidade para esse profissional que não condiz com o que ele pode entregar, com o que ele vai vivenciar, né, naquele desafio, naquele ambiente corporativo, eu acabo com a vida dele. Então, é de extrema responsabilidade. E ali eu não tinha, né, no meu ambiente anterior, eu não tinha essa liberdade como eu tenho hoje. Então, o meu primeiro gatilho, né, e propósito foi oferecer uma melhor qualidade em processos, humanizados principalmente. Bom, saber recrutar eu sabia, né? Entender sobre o mercado também. Mas voltando para a sua pergunta, empreender vai muito além do que eu sei fazer, né? Ou melhor, sabia fazer. Então, até cometi um ato falho aqui. Eu acho que a gente está em constante evolução. Então, hoje eu sei X situações. Amanhã eu vou saber mais. Sim. Né? Cada dia uma experiência nova. Então, eu estou em evolução ainda. Eu acho que para ser uma excelente empreendedora, você não pode estar satisfeita com aquilo que você sabe nunca. Você tem que ser ambiciosa, você tem que buscar, você tem que ser curiosa, você tem que estudar, você tem que ir atrás, né? Então, estou em evolução. Mas tive que tirar ali alguns medos, né, da cartola e encarar ele de frente como a própria matemática. Estamos falando aqui de uma psicóloga. Entende? Trabalhar como consultora, é óbvio, eu tenho contato direto com a área financeira. Qual é o budget desse projeto? Qual é o salário? Vamos fazer o cálculo da atratividade para ambos, né? Quais são os números que de fato é factível para a cobrança da minha metodologia, do meu conceito de trabalho, né? O que eu posso melhorar? Como evoluir toda essa gestão? Você teve algum problema com... que é uma coisa muito normal de quem faz essa transição. Já dou risada porque normalmente acontece. Quando você fazia lá, viu o budget, por exemplo, da empresa, certo? Aí você falava assim, putz, mas se eu for fazer tudo que eu tô falando que eu vou fazer aqui, essa conta não vai fechar. Como é que eu vou cobrar? Quanto eu cobro? Medo de cobrar? Isso. Ou acha que é caro, não é? Mas, pô, tem a outra empresa que é gigantesca, é multinacional, vai cobrar muito menos. Como que foi passar por isso? Segurança em primeiro lugar daquilo que você está fazendo. Você tem a garantia da melhor qualidade do serviço. Então, como custear essa minha hora homem? Eu não sou uma multinacional para cobrar o tanto que as grandes cobram, mas eu também não preciso diminuir ou minimizar o meu trabalho, o meu serviço, né? Tenho como um acordo, tem algo que realmente é factível. Então, eu fui nessa mediana. Eu digo que no começo, até para sentir e apalpar o meu mercado, o meu retorno, eu reduzi o custo. Mas com a maturidade, Lu, a gente vai se olhando, né, entendendo e principalmente se valorizando, né, quanto àquilo que você pode oferecer. Então,
o processo que eu executava é o mesmo. Hoje eu ofereço até mesmo um plus, né? Que é esse olhar mais crítico, mais intrínseco ali realmente no processo. Então, por que eu não vou valorizar isso, né? E assim eu comecei realmente a me posicionar frente ao mercado, principalmente pelo retorno que o próprio mercado me ofereceu, né? Eu trabalhei muito no passado. E quando eu startei a minha marca, eu tive uma surpresa incrível que foi o presente do retorno de todos os anos, né? De Os meus atuação, 15 anos de atuação, me procurar, me prospectar. Camila, como é que você tá? Onde você tá? Em que empresa você está trabalhando? E eu ter a felicidade de responder para o meu cliente que eu estou com a minha própria marca e que eu poderia oferecer o serviço a ele na mesma qualidade e com vários diferenciais. Então, eles, óbvio, dá aquele impacto, né, de insegurança daquele cliente que me conhece como headhunter, mas, poxa, é uma boutique, é uma empresa menor. Será que eu vou ter o mesmo serviço e qualidade que eu tinha quando ela estava numa estrutura multinacional? Serviços. Eu vendo algo que não é palpável, que não é tangível. Mas se ele já tem a minha referência do passado, aquilo, de certa forma, dá confiança para apostar em meu trabalho. E o feedback positivo deles é o meu melhor retorno, né? Então, ter a felicidade da contratação, da experiência vivida ao longo do processo, né? Isso é a minha maior motivação para eu aprender aquilo que eu não aprendi até hoje, né? A me desafiar, a melhorar ainda mais, buscar a inovação do mercado de uma forma ousada, por que não? Né? O diferente também vai ser recebido com uns bons olhos, se for realmente algo atrativo para o meu mercado. Então, sair da casinha, me desafiar dia após dia, é o meu atual propósito. E você teve que fazer isso porque você antes, nas empresas multinacionais e nacionais, você tinha um amparo, né, de pessoas que poderiam fazer uma proposta, dimensionamento de risco ou não. Às vezes, uma empresa multinacional, por exemplo, ela pode queimar uma proposta para poder entrar num cliente grande. Sim. E quando você está entrando, você não pode fazer isso. É o que você falou. Você teve que criar uma estratégia de diminuir ali determinado custo para você ter ali uma base e aí dessa base você começar a colocar o teu posicionamento para funcionar. Exato. Como que foi dentro dessa fase inicial que você passou e começou a estruturar isso e ter uma segurança maior, você colocar esse teu posicionamento e o valor agregado no custo? Forma de investimento. Pô, Luigi, a gente passou por essa fase, mas quando eu comecei a cobrar esse valor, eu comecei a ter clientes melhores, ou eu eliminei aqueles clientes que me davam mais dor de cabeça. Perfeito. Porque tem muita gente que está ouvindo a gente, presta atenção nisso que ela vai falar, que é um depoimento importante, que tem medo de fazer isso. Tudo bem no começo você cobrar um valor a menor, você está mostrando ali quem você é, você vai mostrar o teu posicionamento, teu conhecimento, teu resultado, ok. Mas como que foi tomar a decisão de, depois desse período, realmente começar a cobrar o valor que te representa como profissional? Excelente. Aconteceu muito rápido o start da consultoria, né? A recorrência, eu diria, do trabalho, né? Então, eu tive a oportunidade de receber um cliente do passado com uma alta demanda, já logo de cara que eu startei realmente a marca, e me trouxe uma recorrência de vagas baixas, operacionais, e que ali naquele período eu tinha a cobrança mínima da minha taxa que eu acreditava ser factível. Só que um faturamento alto, Lu. Então, eu não esperava por aquilo, né? Eu entendi que o meu cliente, ele poderia me passar 1, 2 vagas, como ele de início começou. Mas quando eu vi, eu já estava com 9, 12, eu fiz 30 vagas para aquele cliente, num custo baixo, né? Ele teve a satisfação do meu trabalho, consequentemente me trouxe a recorrência e me permaneceu, né, me permitiu atendê-lo durante 1 ano e meio.
tá? Em todo o seu processo de expansão de ponta a ponta. Enfim, uma empresa não contrata todos os meses durante 10 anos. Então, uma hora essa torneira seca, né? Você precisa enxugar ali e trabalhar com o que você tem dentro de casa, que são os funcionários contratados, envolvendo, performando, enfim. Aprendi muito com esse cliente. Mesmo trabalhando vagas baixas e operacionais, me trouxe o tempo que eu precisava. Deus é maravilhoso, né? Sim. Na verdade, eu acredito Vem tudo que na nada hora é por certa, acaso. né? Exato, porque ele me deu 1 ano e meio para aprender a desenhar a minha governança necessária. Como trabalhar no processo de ponta a ponta? Quais são as etapas que a gente precisa oferecer? Quais são os gatilhos que o meu cliente recebe como positivo e que dá certo no processo dele? Eu preciso de mais gente na minha estrutura ou não? Eu consigo dar conta sozinha, né? E ali eu construí, durante esse 1 ano e meio, time, governança, processos, fluxo operacional, que eu não tinha ideia de como funcionava. Mais uma vez, principalmente essa questão de caixa versus realizado, né? Exato. Pessoal, caixa versus realizado é o seguinte, fecha um contrato hoje, quanto tempo esse contrato fechado, o dinheiro cai na conta? Isso. Porque muitas vezes, e eu vejo muito isso, inclusive com alguns clientes que eu tô puxando a orelha aqui agora, fechei R$1 milhão. Quando você vai ver, esse R$1 milhão, ele tá dividido em 10 vezes, com a primeira parcela para 60 dias. Você tem caixa e tem fluxo para esperar esses 60 dias? Exato. Porque aqui tem a grande merda que acontece. Vou antecipar com um banco, cartão de crédito, perder 15, 20, 30%. Isso está diluído no custo? Você colocou essa margem? Então, fique ligado nisso. Isso que ela está falando é muito importante. Exato. E aprendi batendo cabeça, óbvio, né? O fluxo do caixa da minha empresa é diferente do cliente. E a gente precisa ter esse match perfeito para que a engrenagem rode. Né? Quando eu estava com esse único cliente e que eu já sabia os trâmites e processos, né, de caixa, contas a pagar, contas a receber, a engrenagem começou a encaixar e rodou muito bem. Pessoal, aqui encerra mais um MLA Cast. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês e até a próxima.